Aqui estamos mais uma vez para continuarmos o estudo dos livros de André Luiz. Estamos lendo Sexo e Destino. Hoje, capítulo 9. Instalados na sala de visita, os cônjuges entrefitavam-se de estranha maneira, adversários declarados em tréguas cordiais. Dona Márcia definia-se espécie comum das damas que lutam, garbosas, contra as arremetidas do tempo. Ninguém lhe atribuía os 40 janeiros integralmente dobrados, os cabelos abundantes que os líquidos medicinais mantinham perfeitamente escuros e brilhantes, acompanhavam-se num penteado gracioso que lhe guarnecia o rosto, semelhante ao das pessoas que se maquilam com efeitos de arte e que nunca se deixam analisar realmente sem que a água quantiosa lhe restitua os poros à carícia da natureza. Delgada, na magreza característica dos que usam moderadores do apetite para a manutenção do peso ideal. Apresentava-se em figurino da alta, o fundo alvo do linho, ligeiramente estampado, de pequeninas flores róseas, dava-lhe ao vestido primoroso certa diafaneidade que lhe realçava a beleza quase altoniça. Era a mesma criatura das telas mentais de Marina, exibindo-se, porém, de modo diverso, espécie de livro claramente identificável, mas exposto numa encadernação mais viva e mais rica. Pela herança e pela convivência, talhara, sem dúvida, o aspecto da filha única, porquanto sentada agora lembrava Marina em todos os traços, conquanto muito mais asserenada e amadurecida. Longe de aparentarem uma verdadeira condição de mãe e filha, podiam ser interpretadas à conta de irmãs, salientando-se que Dona Márcia se revelava talvez mais simpática pela brandura estudada dos gestos. Via-se-lhe com tranquilidade o sorriso espontâneo. Sorriso, no entanto, que mostrava o engenhoso artifício dos que se distanciam deliberadamente dos problemas alheios para que não lhes constituam empeço ao avanço. Doçura trabalhada do egoísmo atencioso, pronto a sorrir, nunca a se incomodar. Ainda assim, os olhos traíam-lhe a alma sibilina. Fisgados no esposo, pareciam interessados em agarrar-lhe as mínimas reações em proveito próprio. Ela não aspirava a conhecer qualquer vestígio da conduta dele. Anelava encobrir-se, serena e bem posta, renteando o marido, dava a impressão de um viajante hábil, preocupado em laquear o guarda-barreira, a fim de seguir incólume caminho adiante, sem largar as inquisições clandestinas. Por outro lado, o marido assemelhava-se ao guarda-barreira, calejado no suborno, mais aplicado em resguardar-se que em denunciar viajores, tão matreiros quanto ele próprio. Naquela hora, sobretudo, em que fora quase detido em culpa flagrante, esmerava-se em mesuras, amodorrava-se para ouvi-la, com a pachorra de um cão astucioso que parasse de caminhar, atento às falcatruas do gato. Para Cláudio, em tal circunstância, valia estudar tudo, ouvir tudo, afinal, aquilo era inevitável. Márcia chegara ao quarto de Marita num momento psicológico, imperioso esfumar de qualquer dúvida ocorrente à custa de uma tolerância que não mais praticava, desde muito. Para isso, estirava-se ali sossegado e complacente. Nos dois, porém, flutuava a desconfiança recíproca. Duas bocas que se entendiam, duas cabeças que discordavam uma da outra. Cada frase vinha pré-fabricada na garganta, dissimulando o pensamento. Adocicando a voz, a esposa comentou os aborrecimentos do buffet, do baile beneficente em que havia funcionado. Muita gente, alguns jovens embriagados, forjando obstáculos, garotos furtando, por tudo isso estafara-se. Desconfiando que o marido, não obstante mostrar-se quase afetuoso, não se inclinaria à longa conversação, quis reter um momento raro, tornando-se mais terna. Afável, estendeu-lhe prateada carteira. Cláudio agradeceu. Não queria fumar.
Ela, no entanto, bateu várias vezes a ponta do cigarro de encontro à pequenina bolsa metálica, fez fogo num isqueiro diminuto e, após envolver-se em baforadas, relaxou-se na poltrona, sugerindo a intenção de exprimir-se mais à vontade. Imagine você, aduziu cuidadosa, que embora o sarau esteja longe de terminar, larguei tudo. O leilão de prendas esperava por mim. Quando senti um constrangimento esquisito, tive medo. Passei minhas obrigações para Dona Margarida e voltei. Atormentava-me. Suponho houvesse algo atrapalhado em casa. Alguma ligação elétrica esquecida, a presença de algum malfeitor. Vejo, porém, que você talvez tenha tido o mesmo palpite e chegou antes, retificando o fogão. Felizmente, tudo passou. Mesmo assim, reconheço que o meu regresso foi providencial, pois desde muitos dias venho espreitando um momentinho, em que você seja calmo e bem-humorado, como agora, para tratarmos juntos de assunto sério, coisa que nos toca de perto, que não posso decidir sem você. Neves e eu notamos, para logo, o regime de choques e contra-choques em que se respiravam aquelas duas almas adversas, aprisionadas socialmente numa outra por exigência da aprovação, inferindo que a companheira se lhe aproveitaria da benevolência eventual para chamá-lo a questões de responsabilidade. Cláudio despiu a máscara afetiva com que a brindara, de início, e taciturno colocou-se em guarda. Do sorriso tornou o sobressenho. Fino sarcasmo tisnou-lhe os modos. Comandou a palavra, buscando em vão disfarçar o azedume. Afirmou-se fatigado, alegou esgotamento adquirido em horário de serviço extra e rematou, pedindo à esposa resumisse, quanto possível, o que tinha a dizer-lhe. Queria ler, pensar, refazer-se. A esposa fingiu não ver o olhar irônico que ele lhe endereçava e começou referindo-se ao cansaço de que se sentia possuída. Possivelmente, ele próprio ignorasse, entretanto, submetera-se a vários exames por solicitação do ginecologista. Desde muito atravessava as noites em claro. Sofria palpitações, sufocações, sensações estranhas de peso, calores no peito. O médico acreditava em menopausa precoce e receitara. Ela, contudo, supunha-se depauperada, neurastênica, exauria-se nos problemas domésticos. A arrumadeira despedira-se, e desde que fora, via-se obrigada a passar roupa, encerar e, de certo modo, auxiliar no fogão, para que Dona Justa não esmorecesse. O conserto da geladeira custara um dinheirão. As contas, no fim do mês, haviam aumentado. Marina trouxera 2 gratificações que recebera em serviço extraordinário, mas ainda assim estava onerada. Tinha necessidade de 15.000 cruzeiros. Nesse tópico da entrevista, o interlocutor fitou-a sarcástico e indagou: "É só?" A interrogação, carregada de zombaria, pairou no ar da mesma forma que uma chicotada cortante. Dona Márcia emudeceu ao impacto da desconsideração inesperada. O marido não dispensara sequer a mínima atenção aos padecimentos orgânicos de que se queixara. Desconhecia-lhe, de propósito, os achaques. Enquanto relacionava os incômodos de que se via acometida, assustara-se ao divisar-lhe a dura expressão dos olhos frios. Conhecia aquela atitude gelada de profundo desdém. Ao passo que se lamentava, tinha a impressão de que ele, Cláudio, lhe perguntava em pensamento: "Por que não acaba você de morrer?" Em outras ocasiões, chegara a enunciar semelhante inquirição, palavras redondas, claramente pronunciadas e repetidas. "Por que tanto ódio?" indagava a si mesma. Não contava receber uma ternura que os atritos incessantes haviam incinerado entre ambos. Contudo, cria-se com direito de pequeno retalho de acatamento. Se ele adoecia, de leve, conquanto não o amasse, vigiava-lhe a cabeceira, zurzia o clínico da família pelo telefone, todas as providências à hora. Entretanto, ao referir-lhe o tratamento que reputava importante, a fim de evitar uma cirurgia comprometedora, recebia 2 monossílabos secos que o marido lhe pespegava no rosto, como se a repelisse com 2 calhaus.
Persistindo o silêncio que se alongava, Cláudio fez menção de retirar-se. Contudo, a esposa frustrou-lhe o impulso, exclamando agora irritadíssima: Não saia, é preciso que você fique. Esta casa não é minha só. Acaso não está vendo? Marina e Marita criam-se os filhos com desvelo, com carinho. Em criança são anjos, crescidos são pesadelos. Tenho sofrido calada, mas agora isso não pode continuar sem que você se mexa. Entre uma e outra não é possível a indiferença. Acolhi essa menina, estranha em meus braços, como se fosse minha própria filha. Suportei afrontas, esqueci minha saúde, meu tempo. Não me poupei, fiz o que pude. Nada lhe faltou. Entretanto, hoje... Hoje o quê? Revidou o esposo admirado. Pois você não percebe a humilhação a que Marina se expõe? Acentuou a companheira em lágrimas súbitas, qual se estivesse habituada a chorar quando quisesse. Você não enxerga as dificuldades de nossa filha? Cláudio riu-se como quem decidia zombatear. Márcia, deixa de cenas. Você fala em Marina como se a nossa desmiolada estivesse na forca. Não entendo. Vejo-a feliz e desorientada como nunca. Se me detiver em qualquer problema dela, será para admoestá-la, reprimi-la. Não fosse você, com o desregramento de suas concessões e com os seus maus exemplos, haveria de corrigi-la. Ainda que obrigado a interná-la no hospício. Que ouço, meu Deus, gritou a senhora. Escancarava-se-lhe o pranto, alarmada que se achava ao verificar o rumo improviso do entendimento. Você ouve a pura verdade, prosseguiu. Cláudio implacável. Ainda anteontem, impelido por dever da profissão a comparecer um coquetel oferecido a um dos chefes, numa casa de regalias noturnas, fui constrangido a pretextar uma enxaqueca e afastar-me. Sabe por quê? Nossa filha, que você pretende inculcar por santa, estava lá, positivamente nos braços de um cavalheiro maduro e bem posto, que não a beijava paternalmente. Senti tanta vergonha que pedi a um colega me representasse e saí à pressa, antes que Marina me percebesse. Oh, a pobrezinha, objetou Dona Márcia. Faces em fogo, tremendamente revoltada. Naquele instante, os dois tiravam mecanicamente os últimos disfarces. Postavam-se em espírito um à frente ao outro, com rudeza indissimulável. Dois inimigos soberanos, aversão contra aversão. E o diálogo azedo continuou. Pobrezinha, por quê? A esposa mediu-o de alto a baixo com um olhar de zombaria e passou a acusá-lo. Não quero discutir agora a sua presença de homem velho e casado numa casa de tolerância, pois não acredito nessa história de homenagens e chefes em horas avançadas da noite. Você foi sempre imoral, indigno, mentiroso, mas por amor à família, esqueço tudo isso para que você conheça toda a situação. Refletindo na conveniência de sensibilizá-lo para os efeitos a que se propunha, Dona Márcia baixou calculadamente a escala de rispidez, abrandando a inflexão da voz, que se tornara por demais agressiva. Cláudio, entenda, continuou quase melíflua. Marina, obediente, nunca me ocultou a verdade. Não proceda com malícia desde a piora da esposa do senhor Nemésio, vem repartindo caridosamente o tempo entre as obrigações do emprego e o lar do chefe, onde a infeliz senhora vem morrendo pouco a pouco. Impossível que você não lhe admire a abnegação, porque, de modo algum, precisaria interessar-lhe pela vida íntima da família Torres, a ponto de velar junto deles por várias noites consecutivas, por simples espírito de sacrifício. Não sei se você chega a vê-la quando volta de manhã, mostrando fundas olheiras e faces pisadas. Na mente inventiva do interlocutor, entretanto, operava-se complicada reviravolta, assinalando as palavras injuriosas de Dona Márcia, sentira ímpetos de esbofeteá-la. A indignação ruborizava-o, todavia, conteve-se. Não que desistisse de revidar chasqueando, mas permanecia convicto de que Marita escusava. Aspirava a conquistá-la a qualquer preço. Mormente agora que se declarara, não estava inclinado a recuar. Prosseguiria. Dona Márcia, enganada, aceitara a aversão do pesadelo e acreditava que a moça dormisse, de vez que lhe percebera a presença no quarto, sem dizer palavra. Ele, porém, sabia-se ouvido, examinado.
Não adotaria qualquer procedimento incompatível com a galanteria que começara a desenvolver. Se esbravejasse, agravaria a distância. Deliberou aguentar remoques de insultos, fossem quais fossem, estudando como orientar-se na conversa para tirar o melhor partido. Além disso, o amigo desencarnado ao lado dele acalentava-lhe a rijeza da alma, insuflando-lhe ideias. A fabulação de um complementava-se no outro. Concluíam juntos que se fazia mais razoável para eles examinar minudências e falar com intenção. Manejariam Márcia para alcançar Marita. A interlocutora ser-lhe-ia instrumento. Usá-la-iam por trampolim rumo ao alvo. Todas essas considerações relampeavam no espírito de Cláudio, enquanto a senhora se empenhava a justificar-se na defesa da filha. Dominado pelos novos pensamentos, não sorriu, mas suavizou a expressão, como quem se resigna aos ditames da paciência. Algo desarmada por aquela impassibilidade que lhe figurava benevolência, Dona Márcia continuou. Acontece que o Sr. Torres se encontra francamente desarvorado diante da tragédia que a fortuna dele não pode conjurar. Dinheiro farto e coração abatido, negócios prosperando e morte à vista. Nossa menina compadeceu-se, tanto amparou a doente que acabou descobrindo os sofrimentos do homem que se aproxima conscientemente da viuvez. É por isso que vem buscando revigorá-lo como pode. Mas assim como estão fazendo, afogando-se em bebidas e prazeres noturnos, em que os dois se assemelham a duas crianças destemperadas, não os vi rezando pela tranquilidade da enferma. Deixe de ironias. Você, com toda certeza, numa situação igual, não se consolaria com lágrimas, procuraria distrações. Não há inconveniente algum em que o Sr. Torres, numa hora dessas, se dirija para um ambiente alegre, a fim de ganhar forças. E não vejo maldade em que se trate Marina por filha dele próprio, afagando-a por boneca mimada que sempre foi. Muito justo, muito claro. Dona Beatriz e o esposo conseguiram somente um filho. Não tiveram, como nós, a ternura de uma filhinha no lar e nem adotaram alguma pequenina estranha a eles. Marina dá conta de mim, que sou mãe, de tudo o que se passa. Você sabe que ela é profundamente sensível e carinhosa. Tem muita pena do chefe, tenta reconfortá-lo. Reconfortá-lo? Gracejou Cláudio, retomando a galhofa. Não adianta os sarcasmos, rogou Dona Márcia, afetando o desapontamento. Nossa filha vem agindo corretamente, tanto assim que a nossa conversa deve esclarecer grave assunto. E alterando o tom de voz, que se fez persuasivo e mais doce. Você não ignora que Marita se enamorou há meses de Gilberto, o filho dos Torres. Vendo ele, minha parte, de dois em ligação constante, acreditei piamente que o jovem nutrisse por ela uma inclinação segura. Misturando reserva e malícia, passou a historiar-lhe as entrevistas, os passeios, os telefonemas, os bilhetes. Salientou que se afligia ao apanhá-los a sós numa excursão domingueira em plena floresta da Tijuca, dias atrás. Admitia que seria preciso examinar-lhes o caso. Aborrecera-se ao descobri-los, assim positivamente isolados, sob as árvores. Mulher e mãe, inquietava-se ao pensar na filha adotiva. Cláudio, nessa altura, marcava-lhe os avisos, de olhos em fogo e coração aos saltos. Então Márcia também sabia. Aquele jeito arisco da esposa nas confidências não o enganava. Indubitavelmente, ela senhoreava minúcias que preferia esconder. Não chegava a Paquetá. A mataria igualmente, fora ao teatro dos colóquios e beijos que detestava. Não esperava aquele noticiário miúdo na própria casa. Não supunha a mulher assim consciente da situação de que se conjecturava exclusivo conhecedor. Naquele minuto, olvidava a menina que se lhe desenvolvera nos braços, anulava-se a condição do pai, chamado a zelar-lhe o nome, e rompia nele o animal ferido, o homem selvagem que lhe dormia habitualmente na polidez, espicaçado pelo ciúme. Esfregando os dedos contra a palma da mão, num gesto que lhe particularizava o desagrado, levantou-se e deu alguns passos pela sede e resmungou. Ingratidão! A esposa sofria a cena com uma volúpia de quem alcançava os próprios fins.
porquanto desde o princípio da conversação aspirava a estabelecer um clima favorável à filha legítima, a detrimento da outra. Julgava que o marido, com semelhante exprobração, resumia numa palavra o asco que provavelmente albergaria contra o procedimento da pupila que desejava arredar. Muito distante da realidade, não percebia que a indignação dele se arraigava no azedume do apaixonado que se vê preterido e por isso ensaiava um sorriso triunfante. Nós, porém, conseguíamos analisar-lhe as telas mentais e verificar quanto lhe doía o desprezo. Via-se espiritualmente ao pé da jovem, medindo forças. Ah, se lhe fosse dado enxergá-lo naquela hora, ao alcance das mãos, certo lhe despejaria todo o peso da cólera na constituição de menino e moço, esfrangalhando-lhe os ossos. Comove-me a sua reação contra Marita. Registrando a frase reticenciosa da companheira, deu-se conta do papel desaconselhável que começava a assumir. Quase que se denunciara de todo, ultrapassara os limites da circunspecção que lhe cabia conservar no próprio interesse e deliberou recompor-se. Reconheceu que Márcia lhe apreciava a repulsa, crendo vê-lo unicamente no lugar de pai, machucado pelas circunstâncias, e deixou que ela se acomodasse a essa interpretação, encastelando-se mentalmente na defensiva. Reprimiu o desespero que possuía, sentando-se de novo a relaxar os nervos tensos. Apagou exteriormente todos os sinais de excitação. Aparentou calma súbita. A senhora, que ambicionava amontoar vantagens para a filha, longe de imaginar-se iludida naquele jogo em que o marido e mulher se nos representavam dois parceiros astuciosos nos golpes estudados um contra o outro. Falou serena, presumindo controlar agora toda a situação. Sua atitude respeitável de pai me encoraja e me alegra. Graças a Deus sinto em você o chefe da casa. E da família? Cláudio ouvia atento. É necessário que você saiba, prosseguiu ela, que Gilberto não quer coisa nenhuma com Marita, que vive a derreter-se sem razão. O rapaz é apaixonado por Marina, e tudo indica possibilidades de um casamento vantajoso que não podemos jogar fora. O interlocutor ardiloso deduziu que chegara para ele a oportunidade da vingança. Fingindo desconhecer a trama de sentimentos em que ambas as jovens se enredavam, comentou em voz alta os novos aspectos do problema, a fim de ser claramente escutado por Marita, que sabia de Atalaia no quarto próximo. Depois de encarecer a excelência do caráter da filha adotiva, destacando o apreço e a ternura com que se dedicaria a protegê-la, acentuou jocoso: ah, o biltre, então essa farsa de vaguear com Marita, arrastando-a por aí, não é senão alcovitice de trampolinagem. O Peralta está carambolando, é o bilhar dos namorados, bate-se numa bola para acertar em outra. E relacionou pobres moças, traídas na confiança. Explicou que Marita era suscetível de uma psicose de duras consequências. Se Gilberto estava propenso a desposar Marina, que se manifestasse. Não oporia embargos, no entanto, exigia franqueza. Dona Márcia, repentinamente lisonjeada ao colher-lhe as disposições tão favoráveis, arrolou as confidências da filha. O rapaz confessara-se. Admirava-lhe não só os encantos pessoais, mas gabava-lhe a educação fina. De começo apenas se cumprimentavam, de quando em quando. Ele, porém, tivera necessidade de cooperação de alguém que o auxiliasse na tradução de alguns textos franceses. Marina expusera a competência adquirida. O trabalho realizado erigia-se em característicos tão primorosos que obtivera louvor na embaixada. Desde essa empresa, trabalhavam quase que unidos. Marina revelava-se o próprio senhor Nemésio, sempre solícito, passara a nomeá-la por nora. Cláudio assintosamente dizia que, quando em quando, Márcia, não estou ouvindo bem, fale um pouco mais alto. A companheira, elevando sempre a modulação da voz, contou que os dois, embora a situação constrangedora da saúde de Dona Beatriz, no momento, traduziam poesias deliciosas de autores ingleses, marginando-as de trechos sentimentais que lhe expressavam a ternura recíproca.
compondo lindo álbum cuja leitura lhe arrancara lágrimas de enternecimento. O amor entre ambos era claro como água, indispensável apoiarem a filha na concretização de suas esperanças. Afirmava-se confortada em reconhecer a tempo que a cultura de Gilberto não se comparecia com as deficiências de Marita, para quem o moço não seria, por isso, um partido feliz. Asseverava convicta que competia a ele, Cláudio, e a ela a orientação do assunto. Ponderou ainda que o auxílio dispensável por Marina a dona Beatriz estreitara as relações entre os jovens e, supondo o esposo agastado, à vista de contrariedades prováveis para a filha adotiva, acrescentou entre desabrida e chistosa que Marita se arranjaria na época oportuna. Inclinações de moças, problema delas. O marido não acreditou em tópico algum do que ouvira. Pai desiludira-se com a filha. As investidas noturnas pelos recantos boêmios, as maneiras inconfessáveis no trato com o chefe de serviço, não lhe deixavam dúvidas. Ao revés das notícias entusiásticas de Márcia, acordaram-no para realidades mais agressivas. Inferia que Marina andava sem escrúpulos entre o velho e o moço. De outro modo, na condição de esposo, não lograria embair-se. A companheira figurava-se a mulher desleal dos compromissos domésticos, mulher que ele mesmo blasmara com os seus exemplos de homem refratário ao equilíbrio emotivo. Impossível queixar-se. Com a tarimba da sociedade menos digna, fizera-se Márcia astuciosa, cruel, dissimulava para ganhar, certamente não lhe confiava quanto sabia. Estaria informada de todas as ligações escusas da filha com o Sr. Torres, tanto quanto ele próprio, capearia as inconveniências, incentivaria talvez a leviandade com propósito de lucro. Entretanto, aquele era o momento de atrair a confiança de Marita, e a face dessa razão, que lhe alteava o ânimo empedernido, calou a revolta, partilhou a farsa, afiançando confiar na menina que amavam por filha. Tentaria distraí-la, renová-la e, de acordo com ela, Márcia procuraria incluí-la num roteiro de turismo a Buenos Aires, para o qual fora convidado por amigos. No banco, Marita esqueceria. O entendimento avançava, mas os serviços nos convocou ao aposento próximo, onde a mágoa da jovem explodia, inarticulada em vibrações de intensa dor. Ah, meu pai, quanta tristeza! Mas vamos às observações. Vimos neste capítulo a rede de relações conflitivas e desonestas, envolvendo interesses de encarnados e desencarnados. Ficou sutil a presença do desencarnado insuflando Cláudio. Provavelmente vamos saber mais depois. É nesse conjunto de relacionamentos que a humanidade vive, acreditando ser comandada por seus destinos, quando na verdade há interferências e interesses egoístas. Felizmente, sabemos que os que demonstram honestidade recebem ajuda dos protetores, não é verdade? Pobre Marita. Vamos ver como se desenrola todos esses fatos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Deixo meu e-mail, meu contato, assim como podem fazer comentários aqui mesmo no YouTube, para que possamos trocar ideias. Podemos aprender mais discutindo juntos todos esses pormenores. Foi um prazer estar com vocês e eu aguardo a todos no próximo capítulo.